tarde a todos vocês que acompanham o programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma alegria, uma honra poder servi-los a cada quinta-feira, às 14h30, agora com uma série com o tema Hábitos Escravizadores. Nós iniciamos essa série há 2 quintas-feiras atrás, definindo os termos, olhando a partir dos óculos, das lentes da Escritura Sagrada, para este que nós afirmamos ser uma experiência universal. Todos nós lutamos com dificuldades e precisamos das Escrituras Sagradas para avaliar os nossos procedimentos, as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas intenções e crenças. Portanto, nos 2 primeiros programas, iniciamos a temática de hábitos escravizadores e, como nós prometemos no nosso último programa da semana passada, trouxemos hoje o reverendo Wagner Zanelato. Boa tarde, Wagner. Muito obrigado pela sua presença. Para nós é um prazer e uma alegria tê-lo nessa tarde conosco. Boa tarde, reverendo Alberto. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde para conversarmos sobre esse tema que é um tema que é pesado, um pouco difícil, entretanto, eu tenho visto muita esperança, e essa esperança nas Escrituras, em Cristo Jesus, e a libertação de inúmeras pessoas trabalhando nessa perspectiva, nesse tema. É um prazer poder estar aqui e conversar com vocês sobre esse assunto. Que bênção, Wagner. Reverendo Wagner serve na Igreja Presbiteriana da Vila Pompeia, aqui mesmo em São Paulo, capital. Ele ali tem desenvolvido o seu ministério pastoral. Ele também é presidente do Desafio Jovem Brasil, uma instituição cristã que há décadas serve jovens, pessoas no mundo inteiro, dependentes químicos, trazendo o Evangelho, a palavra de Deus, a esperança que há no Evangelho para a libertação destes hábitos escravizadores. Portanto, nós trouxemos o pastor Wagner, que nos ajudará a entender um pouco mais a respeito dessa experiência de hábitos escravizadores. Pastor Wagner também é aluno do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, onde ele faz o seu mestrado com ênfase na área de aconselhamento bíblico. Portanto, é alguém que tem uma experiência tanto ministerial como tem desenvolvido pesquisa e estudos na área acadêmica dentro do aconselhamento bíblico. Por isso é para nós uma alegria, um prazer ouvi-lo. Eu gostaria então de começar, Wagner, a conversa dessa tarde, pedindo a você que nos falasse um pouco do seu ministério, ajudando pessoas lutando com dependência química. Como é que isso aconteceu? Fala para nós um pouco a respeito dessa experiência e como ela começou no seu ministério. Essa experiência, ela se deu início há vários anos atrás, até por conta da minha relação com hoje a minha esposa, na época minha namorada, né, a Juliana, porque o pai da Juliana, a mãe da Juliana estão envolvidos nesse ministério já desde 1975. A minha sogra, com um grupo de presbiterianos na cidade de Rio Claro, foi fundadora do Desafio Jovem de Rio Claro, a 6ª comunidade terapêutica do Brasil. E o meu sogro veio depois, em 77, para o programa de acolhimento. E lá Deus transformou a vida dele, e ele depois se tornou pastor e teve um ministério muito eficaz na área de dependência química e acolhimento de dependentes químicos no Brasil. E então, quando eu namorava a Juliana, eu estava no seminário, de vez em quando eu ia a Rio Claro, eu conhecia o Desafio Jovem de Rio Claro. Mas nunca me imaginei trabalhando neste segmento, né, do ministério. Foi quando, em 2004, eu me formei no seminário, em 2005 comecei meu ministério pastoral juntamente com o nosso amado e saudoso reverendo Jorge Alberto Canelhas, na Igreja Presbiteriana da Lapa. E o meu sogro, por ter sido usuário dependente químico há muitos anos atrás, ele descobriu que ele tinha cirrose hepática. E ele começou um tratamento. Isso lá em 2005.
2006 eu disse para ele, na minha inocência, né, eu acho que eu posso ajudá-lo em alguma coisa, né? E então começou assim, aí ele me enviou para alguns lugares, eu estive em alguns treinamentos do Desafio Jovem aqui no Brasil, com o pessoal dos Estados Unidos, depois tive uma experiência fora do país, em Portugal, fazendo um treinamento, e desde então, mesmo conciliando o ministério pastoral, comecei a ajudar no Desafio Jovem. Até que, num dado momento do meu ministério, eu entendi que eu deveria me dedicar exclusivamente a esse trabalho. Foi quando eu deixei a Igreja da Lapa no ano de 2008 e fiquei 2009, 10 e 11 trabalhando no Desafio Jovem de Rio Claro, juntamente com meu sogro ali, vendo o dia a dia e trabalhando no aconselhamento, no discipulado. Então foi assim que isso surgiu, né? E a coisa foi acontecendo e Deus me direcionou para essa área do ministério para ajudar pessoas nesse sentido. Que bênção. Wagner, só para que aqueles irmãos que estão nos acompanhando, talvez eu tenha pressuposto que todos conhecem o ministério, a instituição Desafio Jovem. Eu falei uma frase a respeito do Desafio Jovem, mas o que é o Desafio Jovem? O Desafio Jovem, ele é um ministério, talvez alguns irmãos aí vão lembrar deste livro, né, com certo carinho, um livro que marcou a vida de uma geração, né, que foi o livro A Cruz e o Punhal. E depois temos também o Foge, Nick, Foge, né, que é a história do Nick Cruz e do pastor David Wilkerson, que em 1958 vai às ruas de Nova York para evangelizar, para pregar o evangelho para rapazes que eram de gangues, porque ele viu uma foto numa revista, aquilo Deus falou com ele, ele foi até Nova York, 8 horas de viagem. Então, ali nasce o Desafio Jovem, que é um ministério que acolhe pessoas que têm hábitos, problemas controladores da vida, hábitos escravizadores, especialmente na área da dependência química. Então nasce ali o Desafio Jovem, e esse ministério se espalha pelos Estados Unidos, vai para a Europa. Em 1972, próximo ano, nós completaremos 50 anos do Desafio Jovem no Brasil. Nós estamos programando já uma festa maravilhosa, será lá em Brasília, porque o primeiro Desafio Jovem no Brasil foi o de Brasília. Nós vamos comemorar os 50 anos do Desafio Jovem no Brasil e o aniversário do Desafio Jovem de Brasília. Então esse ministério se espalhou. Hoje, Alberto, ele está em 130 nações. Nós temos mais 30 nações pedindo para abrir um Desafio Jovem. E é um ministério que trabalha no acolhimento de dependentes químicos. É o que comumente, né, hoje o termo técnico é comunidade terapêutica, mas popularmente o pessoal chama de casa de recuperação, né? Então o Desafio Jovem é esse ministério unificado. Aqui no Brasil nós atendemos mais de 2.000 pessoas. Nós temos uma federação, essa federação que eu represento, que eu estou como presidente, e temos, desde o Rio Grande do Sul até lá no Amazonas, nós temos unidades do Desafio Jovem espalhadas, pregando o Evangelho e levando a Escritura para esses que sofrem com hábitos escravizadores. Bênção de Deus. Conhecer um pouco do ministério, do trabalho, de parte do ministério do reverendo Wagner, né, com o Desafio Jovem. Se você quer fazer alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, por favor, nós temos aqui o chat. Você pode fazer a sua pergunta e nós vamos encaminhar a sua pergunta aqui para o pastor Wagner. Então, fique à vontade para participar. A sua participação é muito importante para nós. Nós estamos no programa Conhecimento e Piedade, falando do tema Hábitos Escravizadores, entrevista. Vamos então à segunda pergunta, Wagner. A nossa sociedade, Wagner, vê a pessoa presa a algum tipo de vício como alguém doente. Este é o modelo. Nós tratamos a respeito da metáfora da doença aplicada aos hábitos escravizadores nos 2 primeiros programas. Trouxemos uma visão, obviamente, bíblica, mas na sua experiência ali no tete-a-tete, no face a face, com pessoas escravizadas por elementos em dependência química. Qual tem sido, Wagner, o impacto deste modelo, desta visão da pessoa se sentir doente no processo, obviamente, da sua luta, da sua recuperação,
Qual tem sido, na sua experiência, na sua visão, esse impacto desse tipo de visão no auxílio de pessoas? Alberto, eu vejo, primeiro assim, acho que o primeiro ponto a gente tem que definir algumas coisas. Nós temos vários modelos de acolhimento e tratamento. Nós temos modelo médico, nós temos modelo psicológico, tem um modelo chamado educacional, que traz muita informação, e temos um modelo que nós desenvolvemos e que é o modelo que eu procuro, que eu defendo essa bandeira, que é o discipulado cristão e o aconselhamento. Não quer dizer que nós não façamos uso dos outros modelos. Porém, essa perspectiva, na minha visão, tem sido muito perigosa para muitas pessoas que sofrem isso. Isso se disseminou muito com aquela filosofia de que uma vez dependente, dependente para sempre. Dependente químico, né? Então, que é uma doença incurável. E a Organização Mundial da Saúde, ela traz isso dizendo que essa doença ela é fatal, progressiva e incurável. Então, ou seja, essa perspectiva traz um peso muito complicado para a vida daquele que está sofrendo deste mal. Então, eu não posso negar, Alberto, que o uso de substâncias psicoativas, né, que é o termo técnico que a gente usa, ele traz consequências biológicas e traz consequências para o organismo do indivíduo. Ele traz essas consequências. Entretanto, eu defendo o seguinte, eu defendo que o indivíduo ele está doente no uso da substância. Então, enquanto ele está naquele processo de uso, ele de fato, ele está doente. Por quê? Porque o organismo ele começa a ficar dependente daquela substância. Entendi. Mas esse processo ele não começa instantaneamente. Há um crescendo nisso. Então ele experimenta, é o que nós chamamos de uso, abuso e dependência. Né? Ou fase de experimentação, o uso social, o que eu chamo de preocupação diária, e aí quando o indivíduo ele usa só para se sentir normal. Então ele começa sempre com uma perspectiva de satisfação, de alegria, e depois essa satisfação vai diminuindo, e aí ele chega num nível que o organismo fica tolerante à droga, ele precisa da substância só para ter uma normalidade. Então, nesse estágio, de fato, ele está doente. Mas uma vez que ele interrompe este processo, começa então uma nova fase na vida dele. Uhum. E aí, tanto que os programas não bíblicos, via de regra, são os programas da TCC, né, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. Via de regra, a grande maioria trabalha no comportamento, para que ele mude o comportamento, para que ele tenha uma atitude diferente. Então ele para de fazer algo negativo e vai ter algo positivo. Isso tem o seu lugar. Agora, biblicamente falando, nós sabemos que só isso não é suficiente. Então, eu entendo que o indivíduo, quando ele está no uso, de fato ele está sob um momento complicado, difícil e clinicamente qualquer médico vai dizer que ele está doente. Agora, eu não posso concordar biblicamente que esta doença é incurável, porque em Cristo Deus transforma a nossa vida e todas as coisas se fazem novas. Então, eu vejo isso com uma perspectiva muito danosa, Alberto, por quê? Porque traz um peso muito grande para quem procura ter uma vida livre das drogas. Então, ele vive naquela tensão, né? Olha, contando os dias, parece aquele prisioneiro na prisão riscando os dias, né? Olha, faz 12 meses, 9 dias, tantas horas que eu estou limpo, eu estou sóbrio. E aí aquela filosofia que é muito disseminada e ficou muito famosa através daquele programa chamado 12 Passos, né, aquela ideia do só por hoje. Eu entendo que cada um desses programas tem o seu espaço e o seu lugar. Entretanto, biblicamente falando, nós vamos mais além. Né? Nós não trabalhamos só o comportamento, não é só isso. Nós trabalhamos com uma nova perspectiva de vida. Uma nova perspectiva de vida. Esse é o ponto agora da minha pergunta, Wagner. Eu entendi o processo de, digamos, de dependência. Fisiologicamente, uma pessoa consome uma droga, uma questão que
traz uma dependência, então ela está com um problema, uma dependência química, né? Ela precisa daquela substância. Mas qual é o problema por trás dessas coisas? O que a Escritura nos ajuda a avaliar é que existe alguma coisa por trás disso. Como, de forma mais prática, a Bíblia nos ajudaria a ajudar pessoas com dependência química ou até mesmo com outros tipos de hábitos escravizadores, utilizando coisas que são lícitas, mas criam também uma espécie de vício de hábito escravizador. Sim. Então, o que há por trás disso? Que perspectiva é essa? A perspectiva, nós trabalhamos muito isso no aconselhamento, é a perspectiva do coração. Nós entendemos que o pecado é a razão de todo esse problema. Então, quando eu olho para a dependência química ou para outros hábitos escravizadores, né? Então, nós podemos ter, por exemplo, uma coisa que acontece facilmente é que a família de um dependente químico se torna escravizada pelo relacionamento de cuidado. E se você olhar, isso é uma coisa boa. Cuidar dos seus familiares é uma coisa boa. Só que isso se torna algo tão danoso, tão intenso, que é o que nós chamamos de codependência. É uma dependência do outro, da relação com o outro, ao ponto de que os familiares, às vezes, param de viver a sua própria vida para viver o problema do ente querido que está ali escravizado naquele hábito. Então, eu já vi casos, por exemplo, de quando o rapaz ou a moça vai até um programa de acolhimento, que a família ela quer que ele mude de vida, mas no fundo, isso esconde um monte de problemas que tem naquela família. Então, ele é uma espécie de bode expiatório, né? Aí eles querem até ele de volta, porque agora a pessoa não consegue lidar com o seu problema. Então, tanto nessa perspectiva, quanto na perspectiva do dependente, da pessoa escravizada pelo hábito, o que nós percebemos? Que este hábito, ele é só a ponta do iceberg. Então, aí você começa a entender, depois, quando você começa a trabalhar no aconselhamento, no discipulado, e nós no Desafio Jovem, o que nós fazemos? Nós procuramos entender essa perspectiva para saber qual é Óbvio que o problema que ele chega ali é a dependência química, mas depois, o que levou ele à dependência? Aí nós temos problemas de autoimagem, de aceitação, e aí você começa a trabalhar biblicamente, e depois você vai cavocando isso mais a fundo. E você percebe que os comportamentos, eles são oriundos de um coração pecaminoso. É fato, como você disse, todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas a dependência química é algo assim que fica mais gritante porque trazem consequências mais danosas. Então, o problema, de fato, o problema central é uma vida onde o indivíduo faz a sua própria vontade, vive para ele mesmo, e vira as costas para Deus. Então, esse é o problema central. Alguém pode até perguntar assim, mas existe condições de alguém, por exemplo, ficar livre das drogas sem Jesus? Sim, existe. Pode ficar sem as drogas sem Jesus Cristo. Mas ele não vai ele vai parar um comportamento. Isso pode voltar a qualquer momento. Ele não trabalhou o problema central, que é o problema do coração. Exatamente. Talvez até ele pare de ter um hábito X, mas terão outros hábitos. Mas ele vai deslocar, né, o seu desejo, os seus desejos, o seu amor por outros objetos na realidade criada. E por isso é importante a comunidade terapêutica, porque na comunidade onde os rapazes e moças saem um pouco, né, hoje, tecnicamente, alguns técnicos são contra esse modelo de acolhimento, porque eles dizem que é um sistema manicomial, aquele sistema antigo de manicômios, onde você tira o indivíduo da sua realidade. Mas como que eu consigo tratar um indivíduo dentro da cena de uso? É muito complicado. E quando ele sai dessa cena de uso, e ele vai para um local como esse, como o Desafio Jovem, por exemplo, ele começa ali a ser trabalhado não só nessas questões do coração relacionadas à dependência química, mas as questões de relacionamento,
as questões de perdão, as questões de relacionamento familiar. Então, tudo isso é abordado, as questões de trabalho, de descanso. Então, tudo isso é desenvolvido, é trabalhado nessa perspectiva quando ele está ali vivendo em comunidade nesse local. Wagner, eu achei assim fantástico o que você colocou a respeito de que você assumiu um modelo, né, do discipulado cristão e do aconselhamento bíblico. Obviamente, você vê contribuições em outros modelos, isso é interessante, né? Nós estamos olhando para a realidade criada e qualquer teoria pode trazer algum tipo de contribuição, né, se nós avaliamos estas vertentes, estas afirmações, a partir de um ponto de vista bíblico, teológico. Mas eu fico me perguntando, né, dentro do cenário atual, você poderia me dizer quantas pessoas estão comungando com a sua visão, esse modelo, né, mais voltado, centrado nas Escrituras, centrado na Palavra de Deus, obviamente aprendendo com outras vertentes que podem contribuir de alguma forma, mas você tem outras pessoas, você tem tentado treinar outras pessoas, ou já existem outras pessoas com essa mesma visão, Wagner? Então, temos um bom grupo, pela graça de Deus, mas, infelizmente, uma coisa que eu percebo é que essa secularização tem alcançado o coração de muitos irmãos nossos. Sim. E hoje, no Brasil, nós temos financiamento público para as comunidades terapêuticas, tanto estadual quanto federal. E por conta disso, a exigência técnica ela vem crescendo. Entretanto, hoje o Desafio Jovem ele é filiado a uma confederação, né? Nós somos uma federação filiadas à Confenact, que é a Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas, que existem ali federações de vários segmentos. Sejam eles protestantes e não protestantes. Mas nós estamos ali para defender a nossa causa, né? Agora, a espiritualidade, como assim eles usam essa palavra, é algo que tem sido defendido veementemente. E hoje, até na sexta-feira, ele estará comigo numa live, o secretário nacional de Prevenção e Cuidado sobre Drogas. Ele defende essa bandeira da espiritualidade, que a espiritualidade tem a sua importância, a sua relevância no acolhimento de pessoas e na transformação de pessoas. Mas hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas que trabalham na área, eles vão por este lado não bíblico. E aí, quando eu digo que a gente olha uma coisa aqui e acolá, Alberto, é assim, por exemplo, hoje é impossível, é ilegal, não é impossível, é ilegal qualquer pessoa que vá para uma comunidade terapêutica que vá direto, ele não pode ir direto, ele tem que obrigatoriamente passar por uma consulta médica. E o médico tem que dizer que ele está apto para ir para uma comunidade terapêutica. Então, via de regra, quando ele passa por esse médico, ele vai tomando medicações. E essas medicações, é óbvio que o nosso processo é sempre o desmame disso, mas são remédios psiquiátricos, antidepressivos, estimulador de humor e coisas do gênero. Isso tem o seu papel nesse momento de desintoxicação? Sim. Mas nós trabalhamos para que, se não houver nenhuma comorbidade permanente ali estabelecida, que isso seja ao longo do período diminuído. Mas, infelizmente, a grande maioria não trabalha com essa perspectiva bíblica redentiva, né, no acolhimento de pessoas. Por isso eu dou graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, Wagner, que Deus te abençoe aí neste empreendimento, né, de resgatar, de restaurar a centralidade da Escritura no auxílio, no discipulado e no aconselhamento de pessoas dependentes químicas. Até você, só concluindo uma coisa, Alberto, Sim. Você falou sobre treinamento, né? Nós temos pensado nisso, inclusive agora eu fiz uma parceria, o Desafio Jovem, em uma organização chamada Cruz Azul, né? Eles são lá de Blumenau, o Rolf Hartmann, tem o Egon, o Clayton, o
pessoal todo lá da Cruz Azul. A Cruz Azul tem uma experiência muito interessante na área de treinamento, eles são luteranos, e eles é uma federação que nós temos nos unido para trabalhar nessa perspectiva. Inclusive agora em agosto nós vamos dar um treinamento online para coordenadores e monitores de comunidades terapêuticas, no modelo Desafio Jovem. Então essa perspectiva, um curso de 80 horas, teremos vários professores, eu darei 12 horas desse curso, enfatizando especificamente esse ponto, né, do aconselhamento bíblico e do discipulado. Eu gostaria de saudar alguns irmãos que estão nos acompanhando no programa de hoje. O Jadilson Júnior, ele diz, boa tarde, graça e paz. Ele faz uma pergunta, pastor Wagner. Ele diz, existe comunidade na região de Bauru, Botucatu ou nas redondezas? Olha, Bauru tem uma comunidade antiga, uma das primeiras do Brasil, não é do Desafio Jovem, mas é de um amigo muito querido, que é o professor Edmundo, é o Esquadrão da Vida de Bauru. É um trabalho muito sério, um trabalho que nós recomendamos, e tem ali a Eugênia, o Edmundo, eles têm trabalhado seriamente. Botucatu, eu sei que existe um Desafio Jovem, e essa é uma questão, por conta do livro A Cruz e o Punhal, inúmeras pessoas liam e eram chamadas por Deus, genuinamente, para fazer um trabalho, e começavam um trabalho. Então, Botucatu eu sei que tem um Desafio Jovem, mas eles não são ligados à nossa federação. Então eu sei que existe lá, eu não conheço o diretor, não sei dizer se é um trabalho como o nosso, mas sei que existe uma comunidade terapêutica lá que usa o nome Desafio Jovem. Mas não tão longe aí de Botucatu, você tem aqui Rio Claro, Itatiba, Indaiatuba, Santo André, você tem aqui, tem Mogi das Cruzes. Então esses lugares são federados a nós, esses lugares nós indicamos porque nós conhecemos, né? Conhecemos o trabalho dessas pessoas. Bastante lugares. Jadilson, então, muito obrigado pela sua pergunta. O Franklin Oliveira faz o comentário, faz 21 anos que Deus me libertou da droga. Amém. E não me sinto doente. Então isso é uma benção. Deus abençoe Franklin. Obrigado pelo seu comentário. E vou até mais, ele não é um dependente em recuperação, ele é uma nova criatura em Cristo. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, isso é bênção. Nós queremos também saudar aqui o Rogério Valadares, a Delva Souza Santos, a Paula Lima, minha esposa, que Deus abençoe, todos participando aqui e fazendo as suas perguntas. Por favor, deixe a sua pergunta e nós, se tivermos ainda tempo, né, pastor Wagner, nós com certeza faremos essa pergunta. Wagner, mais uma pergunta. Corremos o risco de achar que vícios é um problema somente de algumas pessoas, né? Então, nós estamos falando muito aqui de a dependência química. Obviamente, o irmão tem uma experiência assim bem próxima, até intensa e de tempo integral durante aqueles anos lá que você esteve em Rio Claro. Mas como você vê a experiência de hábitos escravizadores na experiência humana? Então, nós estamos enlarguecendo aqui a ideia de hábitos para ir bem além daqueles que estão simplesmente ou somente dependentes, são dependentes químicos, mas esse problema na minha vida, na sua vida, na igreja, fora da igreja, né, já que nós fizemos a afirmação no primeiro programa, hábitos escravizadores é um problema universal. Sim. E eu concordo com isso, Alberto, porque todos nós, por sermos pecadores, temos a potencialidade de desenvolver hábitos escravizadores. Então, o que pode ser um hábito escravizador? Ele pode ser uma coisa ruim, como as drogas, né? Então o uso de substância, um indivíduo que, por exemplo, tem mania de furtar e coisas do tipo, mas podem ser coisas boas, como comida, por exemplo. É interessante essa perspectiva, porque muitos rapazes que vão ao Desafio Jovem, o que acontece com eles? Eles transferem a compulsão, a ansiedade que o pessoal, hoje em dia se fala muito de transtorno de ansiedade, né?
E a ansiedade, o Senhor Jesus, ele nos mostra biblicamente, em Mateus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, mostra que é possível vencer a ansiedade. É possível não ficar ansioso. Então, o que acontece, via de regra, nesse contexto? O indivíduo para de usar droga e aí ele transfere aquela ansiedade, aquela compulsão louca pela substância química para uma substância legítima e boa, que é a comida. E aí ele começa a comer desenfreadamente, e é interessante você perceber como os rapazes chegam. Alguns chegam assim, pesando magérrimos lá no Desafio Jovem, e passa 2, 3 meses, eles estão fortíssimos, porque engordaram, pasmem, mas alguns chegam a engordar 25, 30 quilos, Uau. em 3 meses. Aí, por exemplo, alguns vão lá, até se ele estiver assistindo ele vai lembrar, tem um colega que na época do programa dele, isso era uma compulsão, era um hábito escravizador dele, que era uma coisa boa, que era fazer exercício. Então tinha uma aula, dava um intervalo, a academia do Desafio Jovem estava fechada, mas tinha uma barra. Ele saía escondido e ia lá fazer barra. Era 5 minutos ele fazendo barra. Aí cada intervalo ele ia. Por quê? Porque era um desejo de se ver melhor, se sentir melhor. E isso acabava se tornando uma espécie de idolatria, até a perspectiva dele. Então, eu entendo que estes hábitos, eles são muito mais amplos do que estas coisas danosas que nós vemos. Coisas boas, como comida, exercício físico, um relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Quando esse relacionamento ele passa do nível da normalidade e eu começo então a transferir para aquela pessoa e esperar daquela pessoa aquilo que só Deus pode me dar, aí isso se torna um hábito escravizador, um problema controlador da vida muito complicado, muito sério. Né? Wagner, mais uma pergunta. O que tem sido decisivo, digamos, ao passo que você está aconselhando uma pessoa, seja ela dependente químico ou seja ela escravizada a algum tipo de hábito, como comer, como fazer musculação? O que tem sido decisivo nessa ajuda mais prática, lidando com pessoas onde você identifica um comportamento viciante, escravizador? Eu vejo que é decisivo, primeiro, a transformação em Cristo. Esse é o grande objetivo, tanto no meu ministério privado, né, no aconselhamento bíblico, eu procuro porque a gente até na academia, a gente pergunta, tem aconselhamento bíblico para quem não é cristão, não é nascido de novo? No aconselhamento bíblico, aí o reverendo Vadislau Gomes, né, diz que a gente tem que fazer uma pré-evangelização, né, pregar o evangelho ali para que a pessoa conheça Cristo, para que você possa ter a Escritura como fundamento. Então, eu recebo muitas pessoas que não são cristãs, não conhecem a Jesus, não tiveram um encontro com Jesus. Então, esse é um caminho que eu desenvolvo da pregação do Evangelho. Esse é o primeiro passo, a transformação em Cristo. Depois, após isso, eu entendo que o que tem sido fundamental é esse mix, né, essa junção do aconselhamento com o discipulado, né, o discipulado cristão. Então, por quê? Porque nós vamos identificando as áreas que precisam ser trabalhadas biblicamente no aconselhamento, vamos desenvolvendo isso, mas o discipulado caminhando junto vai trazendo uma perspectiva diferente. E assim, quando eu falo do discipulado, não é simplesmente nós trabalharmos só com princípios bíblicos, estudos bíblicos. Esse é o meio que nós usamos. Mas tem um processo que nós desenvolvemos no Desafio Jovem que eu acho que é muito importante, que é o que nós chamamos do processo de aprendizagem. Então, toda vez que nós passamos um princípio para alguém, a pessoa ela conhece aquele princípio. Então, vamos imaginar lá Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós falamos desse texto para uma pessoa, ela conheceu esse texto. E aí, nesse processo de aprendizagem, nós vamos para um segundo momento, que é ela fazer a relação disso com a vida dela. Então, qual é a relação disso?
A relação disso é que se eu buscar Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar de mim. Então ela entendeu o que o verso bíblico está dizendo. E aí vai para um terceiro passo nesse processo, que é a aplicação prática. E nós trabalhamos muito em cima disso. Muito, muito. Esse é o ponto que a gente mais bate. Porque nós temos muita dificuldade com isso, Alberto. Essa questão da aplicação, de ser objetivo. Nós somos bons para alvos subjetivos, não objetivos. Então, esse é um ponto diferencial que nós desenvolvemos, porque, por exemplo, como que eu aplico esse verso bíblico? Então você diz assim, para eu buscar Deus em primeiro lugar, eu serei mais espiritual. Eu lerei mais as Escrituras. Fica vago, né? Fica vago. Então, quando a gente estabelece um alvo, eu digo, olha, eu quero ser mais espiritual. Então, nessa semana, eu vou acordar todos os dias às 6 horas da manhã, vou ler a Bíblia durante 30 minutos, e vou fazer um resumo dos capítulos que eu ler, vou compartilhar com a minha esposa e vou fazer isso durante uma semana. Então, esse objetivo, ele é, de fato, algo mensurável, algo factível, é simples, é significativo para mim, vai me auxiliar, pode ser medido por outros, porque eu vou compartilhar aquilo que eu li. Então, quando a gente começa a estabelecer esse tipo de prática, a gente vê uma mudança significativa na vida das pessoas. Isso é maravilhoso, porque isso é teologia prática. Exatamente. Então eu, obviamente, vou falar que o caminho de volta é uma experiência com Cristo, colocar em prática os ensinos da Escritura Sagrada, é muito mais do que acúmulo de informação, é a verdade na prática que se transforma em vida, né? Porque ela inunda o coração, ela transforma o coração. Exatamente. E uma coisa que você falou, que eu achei bem interessante e muito boa, é que o comportamento ele só é a ponta do iceberg. Uhum. Você usou a expressão, né? A gente tem que cavar, cavar, cavar na experiência dele, para entender as coisas que estão por trás, né? Quais são os ídolos funcionais que estão ali, levando ele àquele comportamento, né? Qual é a motivação que leva ele a isso? E quando nós entendemos essa motivação, nós atacamos com a teologia prática com os alvos de aplicação pessoal. Porque aí nesse processo, o que ele faz? Nós invertemos o hábito escravizador agora para viver em liberdade. Sim. Então esse é o processo que é desenvolvido, né? Wagner, já caminhando para o final do nosso programa Conhecimento e Piedade, do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você tem a sua pergunta, por favor, nós temos ainda alguns minutos até a finalização do programa de hoje. Eu gostaria de saudar algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando no nosso chat, a Delva Souza Santos, o Franklin, que já deu o seu breve testemunho, que Deus abençoe a sua vida. Faça a sua pergunta e nós traremos a sua pergunta, se ainda nós tivermos algum tempo no ar, agora, ao vivo. Mas, pastor Wagner, considerações finais. O que as nossas igrejas podem fazer para tratar o problema de hábitos escravizadores? Na prática, que tipo de ministério você incentivaria, encorajaria? Quais as dicas preciosas aí para as pessoas que estão nos acompanhando agora e para aquelas que vão nos acompanhar, e muitas pessoas têm sido abençoadas com os programas de aconselhamento bíblico da nossa igreja, para a glória de Deus. Qual a sua palavra para a igreja? O que a igreja precisa fazer? Digamos, quais os pecados que a igreja precisa se arrepender para acolher pessoas, e eu falo tanto dependentes químicos, como aqueles hábitos comuns da vida, como você bem citou. E esse é o primeiro ponto da pergunta. O segundo ponto é quais as suas orientações práticas para aqueles irmãos que estão nos acompanhando e querem fazer alguma coisa na igreja local. O que a IPP tem feito aqui é uma coisa maravilhosa, né? Eu não conhecia aqui o novo espaço, né, desse centro de aconselhamento bíblico. Eu creio que o aconselhamento, e incentivo muito
os pastores a treinarem as pessoas no aconselhamento bíblico em suas igrejas, porque quando nós tivermos essa perspectiva, nós poderemos alcançar mais pessoas. Então, o aconselhamento é um passo, o discipulado é outro passo nesse aspecto importante, mas nós temos ministérios específicos. Especialmente, eu tenho trabalhado com um material que temos trazido dos Estados Unidos. Lá, esse ministério se chama Living Free. Ele é já aplicado mais ou menos em 4.000 igrejas nos Estados Unidos. Já desde 1989 existe esse ministério lá. E é um ministério que trabalha não especificamente com dependentes químicos, com todos os hábitos escravizadores. E ele tem um currículo estabelecido. Então, este é um processo que algumas igrejas aqui, algumas poucas igrejas já implantaram aqui no Brasil, mas eu tenho trabalhado com isso e ele é uma espécie de grupo, não é um grupo de apoio. Então, nós vamos abrir aqui algumas igrejas, tem alguns grupos aí que desenvolvem, por exemplo, teve um trabalho que é bem conhecido, né, evangélico, chamado Celebrando a Recuperação. Eu vejo o espaço dele, mas o Viva Livre ele tem certa semelhança com o Celebrando a Recuperação, mas a diferença é que ele é muito mais bíblico, na minha perspectiva, né? Ele vai mais nas escrituras, entendendo esse pressuposto dos hábitos escravizadores. Então, esta é uma maneira que você pode buscar, né, para treinar a sua igreja, capacitar pessoas, para que desenvolvam esses grupos de acolhimento de pessoas, seja qual for o hábito escravizador que ela desenvolva, né? Então, essa é uma dica que eu daria, e a gente pode depois auxiliá-los nesse sentido também. Obrigado, pastor Wagner, pelas suas respostas, por compartilhar a experiência conosco, por responder a perguntas. A Laide Alves pergunta aqui no chat se este conteúdo vai ficar disponível no canal, e eu respondo sim, ele vai estar disponível. Nós temos um novo canal da IPP TV chamado IPP Play. Então, todos os nossos programas estão ali organizados por temas. Então, você pode acessar a IPP Play, você pode se inscrever no canal da IPP Play, você vai ser, então, atualizado e vai ter acesso a todos os conteúdos, não somente do programa Conhecimento e Piedade, mas em todos os programas da IPP TV. Eu gostaria de agradecer o pastor Wagner pela sua presença, rogando a Deus que abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família. Agradecer a Deus pela oportunidade de ter esse tempo com o irmão. E eu gostaria, então, de convidar você a continuar conosco nos nossos próximos programas. E na semana que vem, nós vamos ter um encerramento da série Hábitos Escravizadores. E como nós falamos, nós vamos trazer, então, um estudo de caso. E neste programa, nós vamos dar os passos na sistematização de um plano bíblico de ajuda para ajudar aquele caso, aquela situação que nós vamos trazer. Então, nós fechamos mais uma série do programa Conhecimento e Piedade. Que Deus o abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, que este conteúdo edifique a sua vida, a vida da sua igreja, dos seus irmãos, dos seus amigos. Que Deus muito o abençoe e até a próxima semana. Muito obrigado, pastor Wagner. Eu que agradeço. Posso fazer só uma propaganda rapidinho aqui? Por favor, faça a sua propaganda. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira, no canal do Desafio Jovem do Brasil, se você procurar lá no YouTube, Desafio Jovem do Brasil, nós teremos uma live às 20 horas. E nessa live, aqueles que desejarem conhecer um pouco mais a fundo o trabalho do Desafio Jovem, você poderá ver ali. Nós teremos participantes aqui do Brasil e de fora do Brasil também, então você vai poder ouvir um pouco mais. E um outro convite para uma live agora da Igreja Presbiteriana do Brasil, sábado, às 16 horas, porque sábado, reverendo Alberto, é o Dia Internacional de Combate às Drogas. Dia 26 de junho, todo dia 26 de junho. Então,
tanto a live de sexta-feira do Desafio Jovem, quanto a live da Igreja Presbiteriana do Brasil no canal da IPB, é em referência a esse dia. Então eu convido a todos para participarem desses dois programas na sexta-feira às 20 horas e sábado às 16 horas. Então fica aí a dica para você que está nos acompanhando, para aqueles que vão assistir esse programa aí nas próximas horas, nos próximos dias, e para participar dessas duas lives com o pastor Wagner Zanelato. Wagner, muito obrigado. Eu que agradeço. A você que participou, que acompanhou esse programa, que Deus muito o abençoe, e até a semana que vem com o programa Conhecimento e Piedade, um programa do Ministério de Aconselhamento Bíblico da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito obrigado.